Olá! No Contraponto de hoje, vamos falar sobre o projeto de lei número 27/2016 do Poder Executivo, que trata da proteção sobre o patrimônio histórico e cultural de Novo Hamburgo. O projeto foi aprovado pela Câmara Municipal em agosto deste ano. O texto recebeu diversas modificações, tanto por parte do próprio Executivo, como também por emendas dos vereadores, com a participação de entidades socioculturais e de classe de nosso município. E para debater este tema, o Contraponto conta com dois especialistas no assunto. Anelore Tesmer, arquiteta gerente de patrimônio na Secretaria Municipal de Cultura, e Eduardo Ernesto Frappitini, vice-presidente do Sinduscom, Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Novo Hamburgo. Bom, senhores, inicialmente, vamos começar pela Anelore. Por que Novo Hamburgo precisava de uma lei como essa? Novo Hamburgo, na verdade, já tinha uma lei de tombamento, tá? Mas era uma lei que só tombava o imóvel. Eu acho que essa nova lei ela tem um incremento muito interessante e importante, que é a criação, além do tombamento, né, que continua, da criação do Conselho de Patrimônio Histórico, que não existia na cidade. Com esse conselho, então, que é formado por pessoas do executivo, da parte executiva da prefeitura e também da sociedade civil, eu acho que vai começar a haver um diálogo maior entre as duas partes e isso vai trazer boas melhorias para o patrimônio histórico. Também com a criação do conselho se cria o Fundo do Patrimônio Histórico. E esse fundo é importante porque alguma verba que venha a entrar neste fundo, ele pode ser revertido para restauros ou outras melhorias no patrimônio histórico. Então esses são os bons ganhos com essa nova legislação. Eduardo, na tua opinião, por que Novo Hamburgo precisava dessa nova lei, esse novo regramento jurídico? Sim, como a Anne colocou, Novo Hamburgo necessitava de uma legislação que pudesse dar um norte, né, justamente para esses tombamentos e alguma destinação de uso e manutenção do patrimônio que realmente existe na cidade. A gente tinha uma legislação, como a Anne colocou, de tombamento sem fundo, sem a questão econômica, que é bastante importante nisso, né? E eu tenho certeza que com essa nova legislação que a gente aprovou nesse momento, e que vai ter sim uma complementação bem grande por esse conselho, nós temos que elaborar ainda toda uma maneira de funcionamento e um regramento para tudo isso, né? De acordo com a prefeitura, o objetivo é atualizar a legislação atual existente, né? Ou seja, existe uma carência sobre o tema. Então, quais são os problemas que a legislação atual vigente tem? Na verdade, hoje em dia nós temos poucos imóveis, em geral se trata em imóveis nesses tombamentos que são mais comentados. Existem tombamentos também culturais e tal, mas que não afetam uma pessoa em si, que seria um proprietário, tá? Então, os tombamentos de imóveis, nós temos poucos tombados na cidade, tá? E até porque a gente tem uma lista de inventário que foi feito o inventário dos imóveis de interesse de preservação que são listados. E essa lista é muito criticada, porque diz que ela não tem parâmetros e tal. Não é bem assim que acontece, mas eu acho que com essa conversa que vai se abrir agora, a gente vai poder regulamentar melhor a questão, sabe? De ver o que realmente merece ser contemplado por essa lista. E eu pessoalmente até acredito que tenham coisas que possam sair da lista, que não são de tanto valor. Por outro lado, também acho que tem coisas novas que mereceriam entrar nessa lista. Então, vai se abrir um debate para isso, junto também com a sociedade civil. Isso é muito importante. Bom, vamos falar sobre a lista. A gente estava comentando o que se fala dessa lista. Qual é o problema? Essa lista não é que seja um problema, né?
Talvez assim o problema é não esclarecer critérios ou não ter assim, tem pessoas que isso é outro grande problema, que nós temos que ter uma clareza técnica, né, em tudo. Então também tem pessoas que não sabem nem o que estão dizendo. Acho importante que essa lista sim se torne pública, que ela seja uma lista de acesso sem problema nenhum, que seja claro, né, uma legislação clara. É lógico que para isso, como essa própria lei, nós temos um ano, né, Anne, para estudar, né, e fazer todo um regramento, tornar essa lista pública, tentar deixar hoje o mais claro. Não é pública? Não, hoje ela não é pública. Claro, se tu quiseres saber alguma coisa, tu tem que te dirigir a ela, à prefeitura, né? Sim, questionando alguma... Ela não está divulgada em Ela algum não é lugar, divulgada, né? mas quem me pede ela, eu passo por Sim. e-mail e tudo. Ela não é uma lista secreta que nem muitos pensam, Penso sabe? que seja. E a questão é, como é que os patrimônios foram escolhidos para estarem nesta lista atual? Deve existir, eu imagino, e existe, né, critérios do INFAM e critérios, inclusive, eu acho que a nível mundial de patrimônio, eu acho que inclusive da própria Unesco, que devem ser respeitados. E Novo Hamburgo tem bastante, tem uma história, né, e que a gente tem que contemplar e sim, achar uma maneira de manter esse patrimônio vivo. Muito provavelmente tem que passar por alguma coisa como algum reenquadramento de funcionamento, de maneira que exista uma vida assim, real, né, no nosso bairro específico, Hamburgo Velho, e que possa manter assim, um equilíbrio econômico e de manutenção dessas construções. Bom, eu vou voltar à lista, já que eu estou como especialista aqui sobre o assunto. Quando ela foi montada, né, e como foram escolhidos estes imóveis hoje inventariados que constituem esta lista? Quando eu comecei a trabalhar na prefeitura em 2010, a lista já existia. Tá? Então teve um trabalho dos amigos de Hamburgo Velho que fizeram um levantamento de toda a parte que é ali do Centro Histórico e General Osório, que compreende o corredor cultural. Tá? E esses imóveis foram listados naquela época. Teve também contratado um arquiteto, Aloysio Daut, lá entre 2000 e 2004, até perto 2006, quando foi lançado o plano diretor. 2006. E o Aloysio também fez um trabalho de captação desses imóveis. Ele percorria a cidade e dizia, poxa, esse imóvel é antigo, tem características interessantes, e listou isso. Tá? No início era uma lista, daí junto com Mas foi iniciativa de um voluntário, basicamente? Não foi, ele foi contratado pela prefeitura na época para trabalhar tanto no plano diretor, quanto ajudou também com os relatórios iniciais. Foi feito então um trabalho de inventário com uma ficha simplificada do IPHAN e do governo do estado na época. E esse era o inventário inicial que a gente tinha de tudo, tá? Só que daí, no meio tempo, em 2010, por aí, foi contratada uma outra empresa para fazer uma lista nova de um projeto do IPHAN para tombamentos. Tá? Porque o IPHAN ele tinha interesse de tombar o Centro Histórico de Hamburgo Velho, tá? E precisava, então, ter um inventário mais especificado, né? Onde tinha históricos e outras coisas mais. Precisava de um aprofundamento nesse estudo. Aprofundamento. Então foram feitos listagens, não listagens novas, inventários novos, tá? De toda essa parte do Centro Histórico e que culminou no final no tombamento do Centro Histórico de Hamburgo Velho pelo governo federal, pelo IPHAN. Tá? E
O corredor cultural, que ainda estava em aberto, tá? A gente encaminhou para o governo do estado os inventários que tinha na época, e o diretor da época, ele acabou protocolando isso e abriu um estudo, então, do corredor cultural para tombamento do estado, tá? Então, assim, quando eu falei que nós temos poucos imóveis tombados, nós temos poucas unidades individuais tombadas, mas, na verdade, nós temos conjuntos de tombamento já, estaduais e federais, tá? Estadual e federal, tá? Que já estão, um está concretizado, o outro está com tombamento provisório, mas que já vale como tombamento. Então, não são as casas individuais que são tombadas, é o conjunto, é um sítio. E, na verdade, a gente nota que é esse tipo de tombamento, quando é em grupo, ele consegue se manter, porque daí os direitos são iguais e os deveres também para quem está naquela área. Isso não significa que ali nada possa ser feito como as pessoas pensam, tá? Pode ser feito, só que tem que passar por uma avaliação e um projeto. E é isso, assim, o povo sempre acha, eu só vou fazer uma reforminha e faz o que quer, tá? Isso que a gente, então, condena, porque com esse fazer o que quer, eles realmente acabam desconfigurando os imóveis e se perdendo muita coisa. Então, nós temos tombamentos, por enquanto, que estão nos ajudando muito, que são em conjunto, tá? E esses são muito interessantes. Já os individuais é que são o problema maior, que a gente, eu acho que vai ter que abraçar com a nossa nova legislação, tá? Porque eles estão distribuídos pela cidade, eles não formam grandes conjuntos. Até tem áreas com pequenos conjuntos, né? Mas a maioria está distribuído pela cidade. Tem muitos em Lomba Grande, tem quase 50 só em Lomba Grande também, tá? Então, eu acho que isso agora vai ser realmente a maior parte do estudo que nós vamos fazer com essa nova legislação. Inclusive, incrementar, então, esses inventários, porque esses são os que estão menos apurados, por enquanto. Tá. Bom, Eduardo, e até então, qual era a participação das entidades, né, socioculturais e de classes no entendimento do que seriam esses imóveis que deveriam ser preservados na história de Novo Hamburgo? Olha, a participação acho que era mínima, né? Acho não, com certeza era muito baixa. Justamente por toda, vamos dizer assim, essa névoa, né, que sempre teve sobre essa questão do patrimônio histórico. Com certeza, né, essa legislação abriu para a comunidade de Novo Hamburgo essa oportunidade de nós regrarmos, né, de uma maneira que fique clara, né, que mantenha esse equilíbrio econômico, e a gente também espera que se consiga a manutenção desses imóveis, que é muito importante, né? É muito importante, e que possa, inclusive, sobre essa nova legislação, nós encontrarmos um caminho de uma regulamentação de alguma atividade econômica, sim, sobre uma coordenação dessa comissão, algum órgão técnico de análise de projeto, daquilo que sim possa ser feito, o que não possa ser feito, né? Isso tem que ficar bem claro, né? E tem que ser respeitado. Essa é a nossa briga, né? Não é pelo fato de esse imóvel sim e aquele não, né? Mas tem que ter um equilíbrio, né, econômico na história, e sim, tem que ser preservado, e sim, tem que ter uma função econômica dele, social, que mantenha esse imóvel no tempo. Senão nós estamos brincando não existe isso, né? Eu tenho uma experiência fora do país, né, na Itália, que 95% é patrimônio histórico, e talvez até mais. Mas existe sim, né, essa preocupação. É lógico, a Itália tem dinheiro
para que isso possa ser feito, inclusive, pelo poder público, que não é o nosso caso no Brasil, né? O país é pobre, as cidades são carentes, tem, inclusive, patrimônio histórico, provavelmente, na nossa lista de prioridades, deve ser uma das últimas, né? Nós ainda não temos esgoto tratado, temos uma série de problemas de mobilidade e muita coisa, muito problema anterior a isso, né? E, então, agora com essa nova legislação vai se abrir aí um momento, né, que se possa repensar. E sim, a gente bate bastante nisso, nós temos que trazer dinheiro. Dinheiro, porque sem dinheiro nós não vamos conseguir... Já vamos falar sobre os aspectos econômicos. Isso, ótimo. Nós vamos a um breve intervalo e retornamos no próximo bloco. Novo Hamburgo tem centenas de animais de rua. Diariamente, cães e gatos são abandonados por pessoas que não estavam cientes da responsabilidade que é ter um animal de estimação. O Canil Municipal acolhe alguns desses bichinhos, mas não tem condições de abrigar todos. Por isso, promove diversas feiras de adoção. Para adotar, não é preciso ir até o local. As adoções podem ser feitas às terças na Praça do Imigrante e às quintas no Centro Administrativo Leopoldo Petri. As feiras ocorrem das 9 da manhã às 4 da tarde. Se você deseja de verdade ter um amigo peludo, não compre. Dê um lar a um cãozinho ou felino que necessita. Animais adotados demonstram uma gratidão imensa pelas pessoas que os cuidam. Os moradores do Canil Municipal estão à espera de um novo dono, disposto a proteger esses companheiros de quatro patas. Com um acervo de 70 mil livros e um ambiente agradável, a Biblioteca Pública Machado de Assis é o lugar ideal para os estudos e na busca de conhecimento. Aqui é possível realizar pesquisas, copiar os materiais consultados, ler revistas e jornais e ainda há livros falados para deficientes visuais. Para retirar livros, basta se cadastrar. É preciso ser morador de Novo Hamburgo, trazer uma foto 3x4, 2x2 ou foto digitalizada colorida, além de carteira de identidade e comprovante de residência atualizado. Caso seja menor de 18 anos, a ficha deve ser feita pelo responsável. A biblioteca está aberta à comunidade de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde e aos sábados, das 7h45 às 11 da manhã. A Biblioteca Pública Machado de Assis fica na Praça da Bandeira, número 66. Acrescente história na sua vida. Leia. Se a liberdade e a democracia não são termos equivalentes, certamente são complementares. Sem liberdade, a democracia é despotismo. A democracia sem a liberdade é uma ilusão. Otávio Paz. Seja livre, participe da vida política de sua cidade, dê as suas sugestões, faça as suas críticas, através do site câmaranh.rs.gov.br. Estamos de volta ao programa Contraponto, com um debate sobre a proteção do patrimônio histórico e cultural de Novo Hamburgo. Contamos com a participação de Anelore Tesmer, arquiteta, gerente de patrimônio na Secretaria Municipal de Cultura, e Eduardo Ernesto Frappitini, vice-presidente do Sinduscom, Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Novo Hamburgo. Bom, Hamburgo Velho ele já é considerado desde 2015 patrimônio histórico nacional. A lei municipal veio tarde? São duas coisas diferentes, tá? O tombamento do centro histórico se deu em maio de 2015 pelo IPHAN, mas ele independe da nossa lei de tombamento, né, que foi aprovada de patrimônio histórico, porque são tombamentos diferentes, né? Essa lei que foi aprovada, ela é municipal, tá? E o tombamento, esse que ocorreu, então, ele foi pelo governo federal, pelo IPHAN. Tá? Sim, mas na questão, o órgão federal em Brasília pensou esta proteção ambiental desde 2015. E a legislação municipal é feita em 2016. Então, nessa contextualização, essa é a minha pergunta. Ela veio tarde em função disso?
em função desse entendimento que o federal enxergou Novo Hamburgo e Não, na faltaram... verdade o trabalho do tombamento, ele foi municipal também. Fomos nós que fizemos o trabalho de encaminhamento, de levantamento, de fichamento das casas. Então, assim, não foi, o governo federal não pensou isso aqui, é aqui, sabe? Foi um trabalho em conjunto com o governo federal, Novo Hamburgo e governo federal. Quer dizer, o tombamento foi federal, mas o trabalho foi conjunto. Tá? E partiu de quem a iniciativa? A iniciativa partiu da prefeitura, mas com o interesse do IPHAN. No teu caso, a legislação, como é que ela chega neste momento? Não, acho que ela chega justamente agora para ajudar a regulamentar, né? Esse tombamento. Então, a ideia é agora, vamos regrar. Vamos pegar esse tombamento e vamos regrar ele e tirar um pouco, né, desse ranço do... Aí, com relação ao Hamburgo Velho, né, que foi... Vamos lá. Quando foi feito esse tombamento, né, no caso o patrimônio, considerado patrimônio histórico nacional, naquele momento vocês foram chamados a discutir isso? Não fomos chamados. E talvez esse seja a nossa maior preocupação nesse momento, né, na aprovação, de que houvesse uma participação civil, né, nessa questão e de interesse da cidade. Civil no sentido, né, de participação da sociedade nessas decisões, né, que afetam a todo... E não tem entendimento lá? Não teve. Naquela ocasião não teve, né? E vocês... Nós não fomos procurados. Eu acho que não. Não teve. É que, na verdade, nunca teve essa interação ainda. Nunca teve. Então, eu acho que agora essa nova legislação ela está abrindo as portas para que isso aconteça. Isso. Tá. Mas a vontade de vocês, como sindicato? Como sindicato, é de participar, né? De participar. Momento. Não, naquele momento nós não fomos chamados. E foi ruim ou foi bom? Eu não acredito que não tenha sido, que essa atitude não traga um prejuízo. Traria um prejuízo se nós não tivéssemos agora aprovado essa legislação e essa tentativa de um norte, né? Porque eu acho que sim, faltava um norte. E essa legislação aprovada nesse momento está nos trazendo a oportunidade de regulamentar tudo isso, esclarecer todos esses critérios, trazer à luz, né, do dia toda essa legislação e critérios que devem ser adotados, né? Bom, esse é muito importante. Técnicos. Sim. Com relação aos... Tu conversaste comigo antes de iniciarmos o programa a respeito daqueles prédios que foram destruídos durante a madrugada. Sim. Né? Que era um problema. Eu gostaria que tu falasse um pouco mais sobre isso. Justamente. Eu acho que até pelo motivo de essa lista ser assim um pouco, né, moviada, as pessoas se sentiam provavelmente em um desespero de que vou perder alguma coisa que me tenha sido deixado como herança. Tenho certeza que Novo Hamburgo perdeu alguns imóveis, né, na tentativa dessas pessoas, foram vários imóveis foram derrubados na calada da noite, né? Mas esses infelizmente imóveis, eles estavam nesta lista? Provavelmente alguns deveriam estar nessa lista, outros talvez até não, porque como essa lista era uma lista assim que poucas pessoas conheciam, né? E sempre houve, eu acho que, um temor de participar nessa lista. E justamente essa legislação que nós estamos falando agora, se tudo realmente a gente, e tenho certeza que nós estamos caminhando para isso, ficar claro e regulamentado, nós vamos reverter esse jogo. Serão as pessoas que devem procurar a prefeitura para que seja feito um estudo do seu sítio, da sua construção. Que elas nos tragam a proposta, que mostrando tragam a proposta. Que o imóvel que elas estão Isso. querendo que seja acrescentado na lista
tenha valor histórico, né? Então ela, sabe, agora nós municipalidade, estamos correndo atrás para descobrir o histórico da casa, idade dela. Então nós gostaríamos que, se as pessoas têm casas que são de interesse de preservação, que elas nos trouxessem esse histórico, tá? Para que se incluísse isto. Mas isso ainda é uma coisa que eu acho que vai levar um certo tempo. Mas eu espero que isso venha a acontecer. Eu tenho quase absoluta certeza que, se a gente tiver a coragem de montar uma legislação que contemple, sim, toda essa questão econômica e de manutenção, nós temos que pensar eu não sei nem quais serão os mecanismos, né, de alguma isenção de imposto, alguma coisa, eu não sou especialista nisso. Eu sei que nós temos que encontrar uma estrada. E essa legislação, tenho certeza, abriu essa estrada. Com essa participação nossa, da sociedade, nós iremos construir. E acho importante que se reverta esse jogo, né? Como tu colocaste, que as pessoas tragam, né? E não destruam, né, antecipadamente, achando que vão ter uma perda econômica. Essa é a intenção. Bom, justamente, então, com esse regramento, quais são os possíveis ganhos ou prejuízos, né, que ele traz? Bom, na verdade, isso aí é o estudo que está se propondo fazer agora. Tá? Ao menos quanto aos ganhos. Quanto aos prejuízos, eu posso falar vários. É que acontece o seguinte: a maior parte das pessoas que ainda mora, por exemplo, vou pegar o centro histórico, que já está tombado. Então a pessoa sabe que ela não pode demolir a sua casa. E há uma pessoa idosa lá de 80 anos que mora lá, daqui a pouco ela morre. Ela tem herdeiros, ela tem, sei lá, meia dúzia de interessados, herdeiros interessados. Só que ninguém quer a casa. Além disso, ela teria que indenizar os outros. Então, o que acontece? Se bota à venda para ganhar o máximo. Tá? E daí é que elas se sentem prejudicadas, porque elas não podem demolir a casa. E, por outro lado, ninguém daquela família quer se estabelecer nela e quer restaurar ela. Tá? E assim é que a gente acaba perdendo muita coisa. Ela fica anos a fio abandonada, até que apareça uma pessoa que realmente vai querer comprar a casa, porque sabe que tem que restaurar ela, porque isso está implícito. Então esse é o problema da perda que as pessoas acham. É difícil vender por causa que só pode comprar quem vai restaurar ela. Tá? E hoje existe sem esse regramento, a pessoa que comprava este bem, ele poderia, por exemplo, usar este local com comércio, com atividade? Sim, a princípio a gente não tem um regramento que impeça, isso é o plano diretor que determina o que pode ser instalado em cada lugar. Tá? Então no centro histórico tem algumas restrições, mas que sempre teve, não é por causa daquela casa que tem restrição. Tá? E a gente gostaria que as pessoas morassem no centro histórico, que trabalhassem no centro histórico, tivesse comércio, para que ele realmente fosse tivesse vida, isso mesmo. Tá? Bom, com relação, né, também te faço essa pergunta, né? Tu entendes que há algum prejuízo? Eu tenho a impressão que, sim, havia um prejuízo porque não havia uma clareza, né? E tenho certeza que, a partir desse momento, feito esse regramento, todo esse estudo, o prejuízo não vai ter. Ou seja, a partir desse novo regramento, minimiza-se os prejuízos. Mas com certeza. Eu tenho absoluta certeza que, se nós regrarmos e acharmos uma saída econômica, né, de restaurar essa parte econômica do imóvel, fazer assim, uma grande separação entre o valor do imóvel e o valor da manutenção do imóvel, tenho certeza que nós vamos... Não deve haver uma perda econômica, pelo contrário. Pois é, esse pelo contrário,
Por que, pelo contrário? O que ele vai trazer, né, no caso, para mudar esse quadro? Nós já estudamos há algum tempo formas de beneficiar esses imóveis. Mas, assim, criar dinheiro não é fácil. Tá? Então, tem dois problemas. Em primeiro lugar, nós não tínhamos um fundo. Vamos dizer que acontece alguma coisa aí que... Uma tragédia. Que entra uma multa, tá? De alguma desvalorização de patrimônio histórico. Esse dinheiro vai parar na prefeitura, ele não reverte para patrimônio histórico. Com o fundo, nós agora conseguiríamos verbas, não só desta forma, espero eu. Tá? Uma outra fórmula que está se pensando há muito tempo é venda de índice. Acho que se ele fosse todo revertido sempre para patrimônio histórico, é uma verba possível de existir. Tá? E eu acho que a fórmula mais eficaz, no caso de manutenção desses imóveis, seria através de projeto. Porque não adianta eu dizer para a pessoa, tu tem tanto de índice, te vira para vender, sabe? Então, qual a fórmula? Faz um projeto, faz um orçamento desse projeto, se ele está aprovado, está dentro de valores reais, tá? Se tiver dinheiro neste fundo, ou se tiver possibilidade com alguma venda de índice, ou outras que devem ser estudadas, esse é o grande motivo também dessa legislação, tá? Mas que tenha dinheiro para pagar aquilo ali. Então, aquela casa poderia, de agora em diante, sempre ficar preservada, porque vamos dizer que ela sofra agora uma intervenção e deixe ela perfeita. Daqui a 20 anos ela vai precisar de novas reformas. Tá? Então, essa mesma casa, ela não tem uma limitação de quanto ela pode gastar. Ela vai receber o que for necessário para manter. Tá? Esta é a ideia. Como conseguir o dinheiro é que realmente é sempre o maior impasse. Mas a gente espera que agora a gente consiga mecanismos para conseguir isso. Bom, Eduardo, e para ti, como é que deveriam ser essas compensações? As compensações, primeiro tem que se achar esses mecanismos. Tem alguns já que foram previstos no plano diretor e que tem que ser regulamentado. Nós temos que a prefeitura e tem toda uma série de estudos de valores, né, e tem plantas de valores e que a gente agora tem que tentar achar aí um caminho de que possa ser reposto esse valor do imóvel e também muito importante que se encontre essa segunda parte, né, porque não só repor, como a Ana disse, amanhã de manhã essa pessoa não está mais aqui e a casa continua na mesma situação. O importante nesse momento é resolver, né, repor esse valor econômico do imóvel e num segundo momento, né, tão importante quanto o primeiro, é a manutenção dela. Aí nesse sentido, um projeto, né, de poder uma reconfiguração da casa, que seja instalado um restaurante, uma clínica de médicos, não sei, né? Temos que abrir aí e, inclusive, estudar essa questão de o que pode estar lá, o que não pode estar lá, o que possa vir prejudicar e o que possa não prejudicar, né? Eu acho que essa é a grande abertura da lei, né? Tem bastante trabalho pela frente, nós temos um ano, né? As pessoas têm que se abrirem um pouco para essa questão de que precisa esse regramento, né? E que sem dinheiro nós não vamos a lugar nenhum, né? Perfeito. Nós vamos ver tudo cair. Ok, obrigado, Eduardo. Nós vamos a um breve intervalo. Retornamos no próximo bloco. Fique conosco.
Para uma democracia funcionar bem, todo cidadão deve acompanhar seus candidatos, mesmo depois das eleições. Por isso é bom entender a função de cada cargo. Por exemplo, você sabe o que fazem os vereadores? Na Câmara Municipal, eles decidem o futuro do seu município. Os vereadores discutem e votam projetos que serão transformados em leis, fiscalizam se o prefeito cuida bem do dinheiro público, avaliam os orçamentos e levam à prefeitura as necessidades da população, ouvindo suas sugestões. E o prefeito? Você sabe qual é o seu papel? É dele a responsabilidade de usar o dinheiro que vem dos impostos para cuidar do dia a dia do seu município. Por exemplo, limpeza urbana, saneamento básico, manutenção de espaços públicos, postos de saúde e escolas, além de cuidar do transporte público e desenvolver as atividades que garantem o bem-estar dos seus habitantes. Pronto, agora é só escolher seus candidatos. Quanto mais você participa da democracia, mais o seu município fica do jeito que você quer. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Faça da tua vida um reflexo da sociedade que desejas. Mahatma Gandhi. Ajude a transformar o mundo. Participe da vida política de sua cidade. Vote com responsabilidade. Acompanhe o trabalho dos legisladores. Dê as suas sugestões. Faça as suas críticas. Através do site câmaranh.rs.gov.br. Estamos de volta ao programa Contraponto, com um debate sobre a proteção do patrimônio histórico e cultural de Novo Hamburgo. Contamos com a participação de Anelore Tesmer, arquiteta gerente de patrimônio na Secretaria Municipal de Cultura, e Eduardo Ernesto Frappitini, vice-presidente do Sinduscom, Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Novo Hamburgo. Bom, há uma questão que é a especulação imobiliária em Hamburgo Velho. Anelore, há alguma pressão sobre o patrimônio histórico daquela região? Em Hamburgo Velho, não, por causa que, como já existe previsão há muito tempo de manutenção daquele centro histórico, então ele conseguiu ter uma certa autonomia de manutenção. Tá? As pessoas que moram lá, elas já estão sabendo há muito tempo que aquilo tinha interesse de tombamento e de ser mantido. Mas a especulação imobiliária para nós é muito complicada em relação ao centro. Tá? As unidades individuais. Tá? No caso, no centro, o bairro centro? Fora das áreas tombadas pelo IFAI e IFAM, tá? Os terrenos são valiosos, tá? E daí, realmente, a especulação imobiliária, ela impera no seguinte sentido. As pessoas que têm aquela casa que está no nosso inventário, elas não querem vender a casa, elas querem vender o lote. Tá? E quem quer comprar não quer a casa, quer o lote. Tá? E por isso, então, a questão começa a interferir em relação à especulação imobiliária, porque as pessoas não estão vendendo a casa, elas estão vendendo o índice construtivo daquela área. Tá? E acaba criando impasses, né, em relação a isso. E por isso que esses imóveis são os que estão mais desprotegidos hoje em dia, e é importante que essa legislação venha a abraçar essas causas para resolver, para essas pessoas não se sentirem lesadas em relação a ter uma casinha pequena num lote, por exemplo, na área central, onde poderia ter construído um edifício de vários andares. Tá? Então, é nesse sentido que realmente, não no centro histórico, tá? Mas nas outras áreas da cidade, nós já perdemos várias casas para construir edifícios. Tá? E é complicado de resolver. E na tua opinião, qual é a situação? Mas, bom, eu não vejo assim que tem assim
essa questão imobiliária forte, até por isso, porque se sabe, e inclusive tenho certeza que os incorporadores respeitam essa questão do patrimônio. É lógico, pode ser uma atitude do proprietário nessa preocupação de perda patrimonial, né? E nós não tínhamos absolutamente nada que pudesse defender ele. Nesse sentido pode ter ocorrido, e ocorreu, né? Mas não acredito assim que essa questão da especulação imobiliária fosse, né, provocativa. Ela é sim na questão da perda patrimonial de cada indivíduo aí. Sim, agora nós temos um mecanismo que, bem conduzido, nós com certeza vamos conseguir reverter essa questão da perda. E sim, aí preservar essas unidades. É o que eu vejo. Bom, já com relação a... retomando essa questão de especulação imobiliária. Atualmente, sem um regramento claro, poderia ser no caso, os investidores que pensam em construir aqui, estariam engessados? Mas eu acho que não passava nem por uma questão de, vamos dizer, de interesse por uma casa que tivesse nessa famosa lista, né? E sim do proprietário da casa, né? Nessa ânsia de que pudesse criar um interesse no incorporador. Agora, justamente por não burlar, né, é que não acredito que tenham feito alguma especulação. Sim, a questão do proprietário, que se sentiria... É uma questão entre proprietário e interesse no lote. Isso, tá? Nesse sentido, sim, que o proprietário, com certeza, se sentia, né, prejudicado economicamente. Várias vezes a gente recebe pedidos de demolição, daí o proprietário nos diz, olha, na verdade eu gosto da casa, eu não quero demolir, mas eu preciso vender. Só que quem quer comprar não quer a casa. Tá? Então ele fica restrito e cria essa situação, né, de dificuldade tanto para o proprietário, né, quanto para nós que queremos manter a casa, né? Mas também não acredito, né, que isso seja provocado pela indústria imobiliária, né? Não é uma coisa específica. Pode até ser, né? Não é uma questão específica. Pode até ter acontecido alguma outra coisa, mas não acredito. Eu conheço o setor imobiliário aqui em Novo Hamburgo, conheço os incorporadores e não vejo essa questão. Sim, de parte dos proprietários, é provável, 90% provável que tem esse medo da perda, né, patrimonial. E com relação também a possibilidades de grandes ganhos. De ganho, sim, lógico. Né? É lógico, se tu tivesse essa casa, ela pudesse tornar um lote vendável numa parte central, como a Anne colocou. É lógico que tem uma questão aí financeira envolvida, né? Mas eu não vejo o gatilho sendo feito pela especulação, né, do incorporador, né? O incorporador não vai procurar problema. Não quer, né? Não quer procurar esse problema, né? Nós já temos bastante problema com a legislação existente. E no caso esse regramento ajudaria, vamos dizer assim? Sem dúvida, mas ajudaria na questão, não sei, né, Anne, talvez aí também não. Eu acho que aí é questão de uma recomposição, né, de não perda individual. Exato. Nesse sentido. Eu acho de deixar claro também o que é e o que não é. E o que é o que não é. Patrimônio histórico. Justamente. Né? E daí sim, ficou claro que esse imóvel é um patrimônio histórico, eu vou te recompensar economicamente e tu não precisa pensar em transformar ele num lote que possa servir para uma futura construção diferente daquela que hoje existe ali. Né? Justamente naquele caso que tu estava me explicando sobre a derrubada. Isso. A pessoa pensa que o seu imóvel é ou não é,
Isso. Né? E fica naquele impasse. Naquela dúvida, naquele limbo. E aí pode até destruir alguma coisa que poderia ser ou não patrimônio histórico, Isso, né? justamente. Sem esperar uma avaliação mais apurada. É isso mesmo. E voltando, né, eu tenho batido bastante, essa é a estrada, né, de sentarmos numa mesa, esclarecer o que é, o que não é e regrar. Bom, Ana Elore, qual é a situação atual da Casa Lar da Menina e também gostaria que tu falasse sobre a Casa das Artes SEMEC 2. Bem, a Casa Lar da Menina tinha recebido uma verba de incentivo do IFAM. Quando se começou a obra, ela já estava quase terminada, faltava 1 mês ou 2 para encerrar a obra. Teve uma judicialização dessa questão porque disseram que tinha problemas a obra e tal. O IFAM acabou retirando, então, a verba que tinha sido destinada para isso. A prefeitura acabou abraçando o pagamento de toda essa etapa de obra que já foi feita, e com a judicialização e o embargo da obra para continuidade, eu acho que quem acabou perdendo mesmo foi o patrimônio histórico, porque o que tinha para ser refeito de outra forma ou com uma melhoria, que realmente eu acredito que deva ser feita, tá? Se perdeu material, tinta, a casa ficou aberta com material, madeira de piso jogada lá dentro, forros faltando, que isso aí tudo está desabando, está estragando. Então, quanto mais tempo ela ficar parada, maior vai ser o prejuízo para recompor isso depois. Então, acho que, no fundo, quem está perdendo ainda é o patrimônio histórico, né, com esse embargo. Mas está havendo uma negociação entre a prefeitura e a justiça para liberar novamente a obra, só que daí vai ter que ser feita uma nova licitação para continuidade da obra. Isso no caso do Lar das Meninas. No Lar das Meninas. Lar da Menina. Da Menina, e a isso. Casa das Artes SEMEC 2? A Casa das Artes SEMEC 2, nós fizemos um projeto em 2012, 2013, e desde ali, então, nós já corremos atrás de financiamento pela Lei de Incentivo à Cultura. Então, ele passou por todo o trâmite de aprovação, tanto no IFAI, que é do governo do estado, quanto na LIC. Se conseguiu liberar a verba para a obra e há uns 2 meses já estamos, então, com a obra iniciada, só que o início da obra é limpeza do que existia lá atrás. Eles estão há 2 meses limpando. Hoje de manhã eu fui lá visitar. Eles estão finalmente com a parte do pátio atrás limpo para começar a fazer, então, a nova fundação, né, de pilares e vigas e tudo mais para erguer o novo prédio. Perfeito. Tá. Bom, Eduardo, vai sair. Vai sair. Bom, Eduardo, o projeto, né, de lei 27/2016, ele prevê a constituição de um Conselho Municipal, né, do Patrimônio Histórico e Cultural, com a participação de diversas entidades, tanto de ordens sociais, culturais e de classe, como as de governo. Por que esse conselho é importante? Ele é importante justamente para fazer esse regramento, né? E que tenha uma participação efetiva da sociedade. Está previsto, se eu não me engano, são 6, né, componentes do executivo. A gente também deixou mais outros 6 da sociedade civil e entidades, né? A gente deixou claro que deva ser um comitê técnico aí, né, bastante técnico e não político, né, que tenha uma veia técnica, histórica, né, e arquitetura e que se respeite isso realmente. E que também se ouçam os usuários, moradores Sim, dessas áreas. que deverão participar. Justamente, ele é um conselho consultivo e deliberativo, né? Sim. E como ele vai funcionar na prática? A presidência é da sociedade civil. Sim, da sociedade. Então, como ele vai funcionar? Ele
Nós deve ser agora convocado, provavelmente, nos próximos dias, né, a maneira de como vai ser feito, as entidades Eu, na devem... verdade, não sei como é que funciona essa... também não mas, sei. Não sei provavelmente vai sair pela Secretaria de Cultura algum convite, uma convocação, um edital. Para convocar e começar a formar esse conselho. Esse né? conselho. Também acredito que seja assim. Depois deve ter aí todo um calendário de encontros. Provavelmente já num primeiro deva ser feito um planejamento de que vamos atacar primeiro, por onde, o que deve ser feito, né? Bom, o nosso programa está se encaminhando agora para o final. Eu vou pedir, né, a vocês que façam suas considerações finais. Começar pela Nelore, né? Faça suas considerações finais a respeito do nosso programa e da questão, né, que é bem importante a Novo Hamburgo. Sim. Eu acho o programa importante porque mantém a população informada. Tá? Eu achei muito interessante esse enfoque dado para essa nova legislação, então, de patrimônio histórico, até porque ela está envolvendo a comunidade agora, tá? Então ela deve ser ampla e divulgada. Tá? Eu trabalho com patrimônio histórico, gosto muito disso e eu acho que a cidade merece manter a sua identidade. Por isso que a gente, no fim, briga tanto por manutenção de prédios e coisas mais, porque eu acho que se a gente não tiver identidade, a gente vai cair numa vala comum igual a todo mundo. Tá? Então, nós temos ainda uma identidade a ser preservada e acho que se a comunidade e a população se unirem para fazer isso, a gente vai ter um ganho maravilhoso. Eduardo. Então, acho que é a grande oportunidade, né, de deixar tudo mais claro, que a sociedade realmente agora vai ter a oportunidade de participar, né, nessa legislação que está se abrindo. E eu congratulo com essa ideia e que seja realmente aberto e claro, né? Essa, eu acho, é o que tudo que a gente sempre quis, né? Que saia essa nuvem de cima, né? Que as pessoas realmente passem, adotem a ideia dessa preservação, sim, histórica de Novo Hamburgo. Novo Hamburgo merece isso. Eu acho que nós estamos no caminho certo. Ok, agradecemos a participação de Nelore Tessmer e Eduardo Ernesto Farpitini pela participação no programa de hoje. Programa que se encerra aqui. O Contraponto será reprisado pela TV Câmara, mas você pode nos acompanhar pelo nosso canal no YouTube, TV Câmara NH. Até a próxima edição com mais um tema de interesse público.